Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe. Vamos falar de tênis. Alex de Minaur vence no Borges por 2 sets a 0, está nas quartas de final do Masters 1000 de Xangai. Espero o vencedor do jogo entre Leonard Thiem e Daniil Medvedev, mas é uma vitória importante para o australiano, que vem jogando em altíssimo nível, e chega a vitória número 50 dele na temporada. O terceiro tenista a bater essa marca em 2025, né? É o Taylor Fritz e, obviamente, o Carlos Alcaraz, isso aí, quase beirando 70 vitórias. E a questão é, o de Minaur mais uma vez prova muito essa questão da consistência dele, né? Talvez não é o cara lá com o teto de produção mais alto que o tênis tem, mas ele é muito confiável, né? Tipo, é raríssimo você ver esse cara perdendo para um tenista fora do top 30, até mesmo se a gente for colocar o top 20, né? Mas aí também, tipo assim, entre o top 30 e 20 já tem gente bem perigosa, né? E não acho que é um negócio absurdo perder para nomes que estão ali no meio, né? Tipo, o próprio derrota do Sinner pro Talon Grigspor, né? Tipo, pessoal que é cabeça de chave ali, de top 30 para frente, normalmente tem um teto de produção elevado, né? E é capaz de complicar a vida dos melhores em um grande dia. Mas a questão é, o Deminauer dificilmente tem um dia muito ruim no escritório, né? E hoje, assim, é um jogo que começa complicado, o Nuno Borges vai sustentando bem, até o 5-5 é um jogo bem equilibrado, um jogo de poucas oportunidades, só que dali pra frente, né, temos um game muito longo, em que o Deminauer consegue a quebra, e dali é um jogo todo do australiano, né? Vira um 7-5, 6-2, ou seja, ele ganhou 8 games contra apenas 2 do português. Ele começa a ditar cada vez mais o ritmo no fundo de quadra. E assim, conseguiu 19 bolas vencedoras e apenas 11 erros não forçados. Em 2 sets ele cometeu apenas 11 erros não forçados. Então, esse nível de tênis, né, que o Deminar vem produzindo, tamanha solidez, isso aliado a conseguir ao mesmo tempo distribuir alguns winners no fundo de quadra, olha, é nível de tênis para brigar por título. Se vai ser campeão ou não, a gente não sabe porque assim, o nível do torneio só aumenta, né? Tipo, não é como se o torneio ficasse mais fácil, né? A gente sabe disso. Mas a questão é, o nível só aumenta e o Deminaur, ele tem que estar à altura daquilo que tem sido o obstáculo, né, para ele conquistar os maiores títulos, né? Enfrentar os figurões do grande dia, né? Ele é capaz de ganhar, por exemplo, já ganhou do Medvedev, né? Inclusive, acho que esse ano mesmo lá em Monte Carlo ele atropelou o russo, né? E ele é um jogador assim que pode acabar eventualmente crescendo nesses momentos, né? Tipo, de enfrentar um tenista de primeira prateleira, né? E aí sente bem o tempo de bola e consegue uma grande performance, mas ele já teve vários momentos na temporada em que ele não necessariamente jogou mal contra um figurão, mas o cara num grande dia acabou superando ele. E eu vou dar dois exemplos. O Sinner, há pouco tempo atrás, em Pequim, o Deminar jogou mal aquele jogo? De forma alguma. Ele ganhou um set do Sinner. Não é todo mundo que tá fazendo isso, mas não foi o suficiente, né? Roterdã contra o Alcaraz. Ele roubou um set do Alcaraz, né? Os que ele jogou no segundo set foi uma barbaridade, né? Mas ele conseguiu ganhar do Alcaraz? Não conseguiu. Assim, ele tá ali naquele negócio, né? Tá no limite, né? Será que vai, né? Tipo, a gente sempre fica nessa pergunta falando do Alex de Minaur, será que vai? Porque eu gosto muito do tenista, né? Ele é um cara muito esforçado, um cara muito aguerrido, muito combativo. É difícil não gostar de tenista assim, de atleta que no final, assim, quando você vê em quadra, é um cara que não larga o osso nunca, tá disputando até a última bola, não tem medo de nenhum tipo de adversário. Ele pode às vezes não conseguir vencer, mas assim, ter medo de um adversário ele nunca tem. Entende? E assim, levar uma pancada uma vez não quer dizer que ele vai jogar desmotivado na próxima, né? Tipo, o cara tá sempre pronto pra batalhar mais uma vez. Isso eu acho fascinante no Deminauer. A questão é, será que ele consegue, né? Tipo, eu acho ele favorito pro próximo jogo. Venha que vier. Não quer dizer que ele vai ganhar, porque favoritismo é só uma especulação de que você acha que tem mais chance de ganhar uma partida. Mas a questão é, ou é o Daniel Medvedev ou é o Leonard Thiem. O Medvedev tá jogando melhor. Isso eu acho assim, o que a gente viu dele tanto em Pequim quanto agora é bem mais empolgante do que a gente estava vendo ele jogar nas semanas anteriores, né? Então, eu acho que ele vem jogando melhor e é um cara que, por exemplo, ano passado, quando enfrentou o Deminar numa quadradura lá em Turim, ele deu um espetáculo, o Daniil Medvedev. Foi uma partida incrível, mas
O Medvedev ano passado tava jogando melhor e o Deminaur, meu ver, não tava tão bem quanto agora, né? Tipo, aquele finalzinho de ano do Deminaur acabou sendo prejudicado pela quebra de sequência que ele teve após a lesão em Wimbledon. Antes de Wimbledon ele tava jogando um nível surreal, depois de Wimbledon, depois daquela lesão, ele acabou dando uma queda, ainda jogando em um bom nível, como eu disse, ele não tem nível muito baixo, né? Mas ainda assim, tipo, tava nítido que não tava lá naquele melhor dele, né? Eu acho que ele tá jogando melhor agora, então eu acho ele favorito contra o Medvedev na atual conjuntura, e eu acho assim, né, contra o Leonard, sim, contra-ataca bem, se defende bem, mas será que ele tá melhor do que o Deminaur nessa concepção de jogo, né, de se defender, de contra-ataque, entende? Isso seria interessante, né, ver esses dois jogando, porque certamente é algo que chama atenção, né? O Deminaur e o Leonard Thiem, né? Isso é um jogo para ter 30, 40 trocas quase que o tempo inteiro. Então, vamos ver o que acontece, mas o australiano tá aí, 50 vitórias no ano, cada vez mais próximo de uma vaga ao ATP Finals. Inclusive, se não me falha a memória, ele já superou a pontuação do ano passado, né? Tipo, já tem mais pontos esse ano do que conseguiu no ano passado. E assim, ainda tem que acabar esse torneio, ainda tem a ATP 500 pela frente, ainda tem Masters 1000 de Paris e ainda tem a ATP Finals. E eu já tô quase considerando que ele vai pro ATP Finals, né? Que ele vai para Turim. E o resultado dele nesse torneio já o faz ameaçar, inclusive, a posição do Ben Shelton, tá? Então a gente tem que parar para pensar que talvez, assim, o Deminaur não esteja nem protegendo uma vaga entre os 8 primeiros. Ele ainda tá ali, tipo assim, pensando nisso, mas ele já tá começando a colocar, assim, o Shelton sobre ameaça na posição dele, tanto de a vaga, né, tipo, do ATP Finals, né, colocando o Shelton um pouco mais para trás. E a questão é, uma posição de ranking que, assim, termina a corrida para Turim e o ATP Finals, é o ranking do tênis, entende? Então, o Deminaur tá começando a entrar ali na disputa para ser número 6 do mundo. Então, vamos ver o que acontece. E vai lembrar 6/5, porque o Taylor Fritz, ele não tá tão à frente também. Então, pode ser que o Deminaur esteja ali na disputa, até porque, assim, o momento dele é bom, o do Fritz também é, mas, assim, o momento do australiano é muito bom. Pode ser que ele brigue para ser 5 do mundo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.